O assassinato de Abraham Lincoln, a noite que mudou a América. Imagine isso, uma noite tranquila em Washington, 14 de abril de 1865. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, está relaxado, assistindo a uma peça no Teatro Ford. Mal sabe ele que, em questão de minutos, essa noite terminará com um dos eventos mais chocantes da história americana: seu próprio assassinato. Quem estava por trás desse ataque? E por que alguém mataria o homem que acabou de liderar o país durante a Guerra Civil? Para entender o impacto desse crime, precisamos voltar um pouco no tempo. A América estava devastada pela Guerra Civil. Lincoln havia acabado de liderar o país por uma das suas maiores crises e começava a trabalhar para reconstruir a nação. Ele era amado por muitos, mas odiado por outros, principalmente aqueles que não aceitavam o fim da escravidão e a derrota do Sul. Mas será que isso era suficiente para alguém querer sua morte? A conspiração. John Wilkes Booth e os outros envolvidos. O assassino de Lincoln foi John Wilkes Booth, um ator famoso e fervoroso defensor da Confederação. Mas o plano de Booth era muito mais ambicioso. Ele não queria apenas matar o presidente. Ele planejou um ataque coordenado para assassinar outras figuras de alto escalão do governo, com a intenção de lançar o país em um caos total. Quem eram seus cúmplices? E como eles organizaram uma das maiores conspirações da história americana? A noite estava tranquila, e Lincoln aproveitava o teatro ao lado de sua esposa. Ninguém esperava o que estava por vir. De repente, Booth entra furtivamente no camarote presidencial, saca uma pistola e dispara a queima-roupa. Com o teatro em pânico, Booth foge da cena. Mas como ele conseguiu entrar no camarote tão facilmente? E por que ninguém o deteve antes? Após o assassinato, o país entrou em estado de choque. Lincoln estava morto. A nação queria justiça. Começou então uma das maiores caçadas humanas da história americana. Booth foi perseguido por dias antes de ser encurralado. Mas o que aconteceu com os outros conspiradores? Alguns foram presos e até executados. Mas até hoje a história levanta a questão: foi realmente justiça ou vingança? A morte de Lincoln deixou um vazio profundo. Ele era o líder que uniu a nação durante sua maior crise. Sem ele, a reconstrução dos Estados Unidos tomou um rumo diferente, cheio de novos conflitos e divisões. Mas sua morte também transformou Lincoln em um símbolo de liberdade e união. E mesmo depois de mais de 150 anos, seu legado ainda ressoa.